Salve, salve simpatia! É feriado, 8 horas da manhã em ponto, estamos aqui contigo novamente. Tá todo mundo dormindo aqui em casa, mas eu tô acordado, tô aqui te tirando da cama, você deve estar me vendo aí, atiradão no meio do edredom, atirado no travesseiro, no meio das cobertas. Não importa, o importante é estar aprendendo, o importante é estar revisando a tua oratória, revisando o teu método de trabalho, aprendendo novas técnicas, aprendendo algumas dicas, guardando informações aí para aprimorar a tua oratória de vendas, a tua oratória comercial, o teu contato, o teu atendimento, o teu relacionamento com as pessoas, a tua comunicação. E para quê? Que é uma coisa que eu não canso de te lembrar. Nós estamos aqui para que você tenha mais prosperidade, para que você leve mais felicidade para a tua família, para quem você ama. Lembra disso? Pois é, esse é o maior motivo, é o grande objetivo, é o grande propósito de tudo isso que nós estamos fazendo juntos assim. É o que eu desejo para você, é o que eu desejo para mim, para minha família, para as pessoas com as quais eu me relaciono. Então, vamos seguir, vamos continuar conversando a respeito de aprimorar a nossa oratória para fazer bons contatos comerciais, fazer boas vendas, fazer uma comunicação eficiente, alinhada e que seja produtiva, que seja agradável, que seja eloquente. Eu quero voltar com você num ponto que é muito importante. A gente já falou outras vezes e eu quero retornar aqui. Você tem que aprender a contar boas histórias, é o que nós vamos ver hoje. Para que contar boas histórias? Para que as pessoas prestem atenção em você e para que você consiga direcionar a mente, a atenção e o foco delas para onde você deseja, que é em direção ao pedido, em direção à assinatura daquele contrato, enfim, é isso que nós estamos fazendo. Então aqui vai mais dicas, mais recomendação, mais informação para que você se apodere, você se aproprie dessa condição de orador, dessa condição de quem conta boas histórias, beleza? E isso é muito importante. Por quê? Porque contar boas histórias é a base da característica mais importante que um orador tem. E qual é? Qual é? Nós falamos isso há pouco tempo, você lembra? A maior característica de um bom orador é... Lembra? Mudar o estado emocional das pessoas. Mudar o estado emocional das pessoas. Eu não estou dizendo fazer essas pessoas chorarem. Eu estou dizendo fazer as pessoas mudarem o seu estado emocional. Se as pessoas estão apáticas, você faz elas tomarem uma atitude. Se as pessoas estão tristes, você faz com que elas fiquem alegres. Se as pessoas estão ansiosas, você as acalma. Se as pessoas estão com raiva, você faz com que não sintam mais raiva, que se acalmem. Se as pessoas estão apáticas, você pode fazer com que elas fiquem muito raivosas. E isso gera energia, isso gera movimento, isso gera um caminhar forte para frente. Por que eu estou voltando nesse ponto? Cara, porque mudar hábito, mudar a maneira de ser, mudar a maneira de fazer as coisas é uma coisa muito difícil, cara. Um hábito para a gente mudar, ele só é possível você mudar o hábito substituindo o hábito por outro hábito. Você não consegue simplesmente eliminar um hábito, não consegue. Você tem que substituí-lo por outra coisa, e essa outra coisa é o outro hábito. Um hábito ruim, cara, um hábito que te prende, um hábito que não te ajuda, um hábito horrível, ele é tão forte, cara, que ele só vai desaparecer de você uns 2 dias depois que você morrer. O hábito vai morrer uns 2 dias depois, de tão ruim, de tão pesado que ele é. Tá bom? Por isso que nós vamos voltar aqui, porque você tem que aprender, cara. Você tá aí atirado no sofá, tá aí atirado na tua cama, no meio do edredom, encostado nesse travesseiro pulguento aí, e não tá aprendendo. Então eu vou te falar, até você botar dentro da tua cachola esse negócio, cara. A melhor e a maior característica que um orador tem, que deve desenvolver, é mudar o estado emocional das pessoas. Porque se você só informar, cara, tudo bem, o cara vai lá e diz, ah, tá, tudo bem, me informou, agora eu sei, antes eu não sabia, não conhecia, e agora eu sei, beleza. Não tem atitude, não tem relação nenhuma de ação, nenhuma relação contigo, com serviço, com produto, não tem nada. Se você simplesmente informa, cara, manda um e-mail. Então, se você vai lá só para falar de característica de produto, só de característica de serviço, só para falar de números, só para fazer ponderações, cara, isso o cara pode, por ele mesmo,
por ele mesmo descobrir, por ele mesmo chegar à conclusão, por ele mesmo interpretar. O cara sabe ler, é alfabetizado, sabe o que é um número, sabe o que são as letras, sabe o que são as palavras, sabe o que é um relatório. Manda para ele lê e pronto, está informado, cara. Para que precisa de vendedor? Para que vai precisar de você? Para que vai precisar de um consultor? Não precisa, cara. Não precisa. Liga pro presidente da tua empresa e tu, olha, demite todo mundo. Tudo que é vendedor, não precisa de vendedor. Nós só estamos indo lá para informar. E se for para informar, cara, o pessoal da matriz faz, põe lá uns atendentes, sei lá, uns assistentes administrativos, um suporte a vendas, esse pessoal informa. Ou manda tudo por e-mail, ou o cara acessa o site lá e tem as informações, não precisa de vendedor. Isso é muito, muito, muito importante de você entender. A tua função não é lá informar. A tua função não é simplesmente ir lá deixar o cara consciente a respeito de números, a respeito de características, a respeito de como funciona. Não, essa não é a tua função. A tua função é algo muito maior, muito mais especial. E dentro dessa função tem essa grande característica, essa riqueza, esse poder que você tem, essa grande ferramenta que é mudar o estado emocional das pessoas. Eu vou bater nisso até você botar dentro da cachola. Mudar o estado emocional das pessoas. E aqui, a base disso é saber contar boas histórias. É saber contar boas histórias. E quais são as histórias que você tem que contar pro cara? Eu já te disse isso, você não lembra? É contar a história do negócio do cara, com os teus produtos e serviços, e contar a história do negócio do cara sem os teus negócios, sem os teus serviços e produtos. É isso que você tem que contar. Essa é a história que você tem que contar. E para você contar essa história, você tem que ter escutado, você tem que ter se interessado pelo teu cliente, você tem que estudar o segmento dele, tem que ter estudado o negócio específico dele, a empresa dele, tem que ter escutado quais são as coisas que são importantes para ele, para que você possa montar a história, montar o enredo, encaixar direitinho o teu serviço, o teu produto como o protagonista, o personagem protagonista da história que você vai contar. E eu vou te citar mais exemplos aqui para ver se você põe dentro da cachola e vê se aprende esse negócio, tia. Vê se aprende esse troço para que você conquiste uma oratória melhor, um contato melhor com os teus clientes. Aí você chega em casa ou sai da visita, puxa, eu não consigo vender, os caras me acham chato, tia, não sei porque, ou pior ainda, você nem consegue entender que você é um chato. Que você é um cara que só vai lá informar, que você só vai lá fazer o cara perder tempo. Esse é pior ainda, você não tem essa consciência. Agora, se você já tem a consciência, puxa, eu não consigo vender, eu acho que os caras me acham chato, não me acham eloquente, não me acham interessante, tudo que eu falo para os caras não levam em consideração, meu Deus do céu, mas o que é isso, né? Pois então, tem que ter essa consciência, cara. Você não está aí para isso. E é por isso que eu vou te dar mais exemplos até você aprender esse negócio, beleza? Então vamos lá. Falando um pouquinho a respeito então de contar boas histórias, eu vou te citar mais uma aqui para que você aprenda a contar comigo história. E um outro grande exemplo a respeito de um cara que usou uma boa história, usou a oratória para mudar o estado emocional de um grupo de pessoas, tá bom? Aqui é uma história dura, uma história real, uma história que putz, eu não gostaria de ter vivido, acho que você também não, mas foi uma história que a humanidade passou, uma história violenta e representa muito bem o que é mudar o estado emocional das pessoas. E você não precisa falar, às vezes, diretamente a respeito das coisas, você não precisa usar muito discurso, não precisa ficar 4, 5, 6, 10 horas falando a respeito de uma coisa para mudar o estado emocional das pessoas. Você tem que ser inteligente, você tem que ter perspicácia, você tem que ter sensibilidade. E aqui eu vou te contar uma história para que você saque isso, tenha mais um exemplo aí na guaiaca para você conseguir aprender. Eu acho que exemplos são bons porque fazem a gente visualizar, né? Fazem a gente entender conceitos de uma outra forma. Então é por isso que eu vou te contar a história. E se eu estou dizendo que um bom orador tem que contar a história e eu não te contar a história, cara, eu sou um idiota, né? Como é que eu vou ensinar você se eu não conto história? Né? Então vamos na coerência, beleza? É o seguinte, tem um tema que eu gosto muito, entre muitos temas que gosto, que é a respeito da história da Segunda Grande Guerra, né? a segunda Guerra Mundial. É um tema que eu gosto já há muito tempo. E num dos aniversários do dia D, né, do desembarque na Normandia,
uma das revistas de circulação nacional, essas que saem semanalmente, lançou uma reportagem grande, né, de assim, umas 5, 6 páginas, né, com depoimentos, com fotos, com novos documentos, enfim, a respeito da Segunda Grande Guerra. E ali no meio do texto tinha um depoimento muito interessante de um tenente que participou do desembarque na Normandia, acabou sobrevivendo à guerra e pôde dar esse depoimento, não sei se diretamente para a revista ou eventualmente para algum outro veículo que era parceiro e tal, mas eu sei que o depoimento dele saiu na revista, né? E aí esse tenente contava o seguinte, né, que eles tinham se preparado, enfim, para alguma coisa, eles não sabiam exatamente o que era, e acabaram sendo informados assim momentos antes de para onde é que iam, né? Que era justamente invadir a Europa e tudo mais. E a missão dele era desembarcar num daqueles barquinhos, daquelas barcaçazinhas, né? Numa determinada praia, e descer com o pelotão dele em direção às dunas, né? E desarmar e neutralizar as metralhadoras, canhões alemães que estavam lá em cima das dunas, enfim, alvejando lá os navios, as barcaças, os soldados que estavam desembarcando. Essa era a missão dele. Bom, e aí, 4 dias antes do desembarque, dá uma chuvarada, cara, mas assim, uma borrasca, né? Uma tempestade absurda, furacão, coisa do outro mundo, né? E aí, eles acabam mantendo o horário que havia sido já postergado para um dia, né? Para desembarcar e encaram o mau tempo daquele jeito mesmo. E aí, onde era para a turma toda desembarcar com água na canela, os caras aí iam acabar desembarcando com água no pescoço. Para você ter uma ideia do que era. Mar brabo, onda alta, vento, céu nublado, cara, uma tragédia. Mas enfim, aí esse tenente mais o pelotão dele vão para o navio, chega lá no momento em que tem que desembarcar, eles descem para a barcaça e a barcaça vai, então, junto com outras, né, em direção à praia que eles deveriam desembarcar. Pois o que acontece? Eles vão chegando perto da praia e começam a escutar um barulho de tiro, vem ao longe assim as explosões dos canhões, vem fumaça e saltando areia para todo lado, quando cai uma bomba lá na areia e quando cai na água, aqueles água para todo lado e tal, né? E aí eles vão chegando cada vez mais perto da praia, aí o mar que estava cinza, marrom, sei lá, por conta da tempestade, né, das ondas revoltas e tudo, começa a ficar de outra cor, cara, porque tinha sangue, velho. Era um mar de sangue, e aí aparecia boiando ali corpo, aparecia boiando perna, pedaço de mão, capacete, mochila, enfim, gente despedaçada. Cara, você imagina o que era o desembarque numa praia onde a coisa estava pegando, onde o bicho estava pegando, cara. Por isso que eu não queria ter participado desse negócio. E tava ele lá, o tenente, com um pelotão indo naquela direção. E aí dentro da barcaça tinha de tudo quanto era tipo de reação. Tinha soldado que estava assim, despreocupado, né, como quem estivesse indo passear na padaria, estava assim, tranquilo, tal, de boa e tudo. Tinha outro que estava querendo pular para fora, cara, que os colegas tinham que estar segurando. Um outro no canto que só vomitava, não estava aguentando o nervosismo. O outro ajoelhado rezando. Tinha um outro lá, meio assim catatônico, né, em estado de choque, paralisado, tinha de tudo quanto era tipo de reação. Agora, você imagina, né, eram garotos, cara, garotos, a faixa etária assim devia ter entre 18 e 19 anos, e esse tenente tinha 23 anos, o sargento dele tinha 21 anos, e a macacada entre 18 e 17 anos ali, o restante dos soldados. Você imagina o que era para essa meninada, para essa garotada, tá enfrentando aquilo, né? Então a gente deve muito para esse povo, devemos muito, né? Parênteses feitos, vamos lá. E aí o tenente vendo aquela situação, né, e pensando, pá, como é que nós vamos desembarcar, né?
Como é que nós vamos desembarcar? E o procedimento era o seguinte, quando chegava no lugar onde tinha que desembarcar, que eles deviam desembarcar com água na canela e desembarcar com água no pescoço, né? Dava a ordem lá, abre a escotilha, aí abria a tampa, né, que era na frente da caçamba, e os caras ficavam de peito aberto para os alemães lá, metendo bala com metralhadora, com canhão, com diabo 4, né? E o cara tinha que pular na água, velho. Pular na água e ó, com água no pescoço, com o rifle para cima e sair caminhando do jeito que dava em direção à margem. Ficava a cabecinha de fora e o alemão só mirando em você. Você imagina o que era. Então, e o tenente pensando nisso, né, e vendo como é que estava o grupo dele ali. Né? E na medida em que ia se aproximando, o nervosismo ia aumentando, cada vez mais corpo passando, mais pedaço de arma, enfim, uma tragédia, cara, uma tragédia, um mar assim de horrores. E aí chega o momento dele dar a ordem para abrir a escotilha e eles pularem na água. E aí o tenente diz, abre a escotilha, sei lá que tipo de ordem ele deu, já não lembro, né? Não abriram a escotilha. Você imagina, uma insubordinação. Né? Estão ali para fazer um determinado, cumprir uma determinada missão, o tenente dá a ordem, né, que é o superior, que é a patente máxima ali dentro daquela instalação, dentro daquele equipamento, e os caras não seguem. Silêncio, né? Aí o tenente dá a ordem de novo, abre a escotilha e vamos pular na água. Não abre a escotilha. E aí, numa questão de segundos, assim, cara, uma questão assim de uma velocidade muito forte de interpretação do que estava acontecendo, do que ele tinha que fazer, o tenente sobe atrás do timoneiro, né? O cara que dirige a barcaça era um pouquinho mais alto, assim, no fundo da barcaça tinha um degrauzinho, ele sobe ali, fica atrás do timoneiro, e ele diz uma frase, e é isso que eu quero que você guarde, que muda o estado emocional das pessoas que estavam ali, de uma maneira muito forte. E aqui você vai ter o exemplo de que não se precisa falar muito para mudar o estado emocional das pessoas. Você tem que ter perspicácia, você tem que ter sensibilidade. O que esse tenente diz para as pessoas? O que ele diz para aquele povo ali? Uma coisa dura de escutar, uma coisa dura de você falar também. Imagina o que ele sentiu para ter que dizer isso, né? Mas numa frase ele consegue resumir tudo aquilo que eles foram treinados para fazer naquele dia e consegue resgatar toda a confiança que está sendo depositada neles. É uma frase dura, né? Mas guarda essa história não só como um exemplo a respeito de oratória e de você contar histórias e mudar o estado emocional das pessoas, mas guarda também como uma boa história para você levar para a sua vida, valeu? É o seguinte, então esse tenente sobe ali naquele degrauzinho atrás do timoneiro, né? Olha para o povo dele, né? Chama a atenção da turma para olhar para ele, e aí ele diz a frase, cara. Ele diz o seguinte: nessa praia só tem dois tipos de homens, os que já morreram e os que vão morrer. Abre a escotilha. Cara, e eles abriram a escotilha, pularam na água, saíram correndo, do jeito que deu, ou nadando, chegaram na praia e cumpriram a missão. Em uma frase, esse tenente mudou o estado emocional dos caras. Nessa praia, só tem dois tipos de homem, os que já morreram e os que vão morrer. O que ele fez quando ele disse essa frase? Ele resgatou tudo aquilo que tinha dentro da cabeça, do coração, no treinamento, na missão, no propósito daqueles caras. Tudo aquilo para o qual eles tinham se preparado durante meses e meses e meses, e o que tinham ido fazer ali, não por conta deles, não por eles, mas tinham ido fazer por conta da humanidade. E é por isso que a gente deve muito para esses caras. Ele resgatou numa frase. Ou seja, eles já tinham dado a vida deles lá quando se alistaram. Eles já tinham dado a vida deles quando embarcaram para a Europa. E aí, meu amigo, a hora que chegaram ali era a hora da verdade. Não tinha mais o que fazer. Era fazer o que tinham ido fazer.
E com essa frase ele conseguiu resgatar tudo isso. Todo o sentimento, a dedicação, o amor por família, o amor pela pátria, o amor pelos amigos, tudo numa frase ele resgatou. Ele mudou o estado emocional daqueles caras. Ele botou foco de novo. Ele trouxe os caras por propósito. Ele trouxe os caras para enxergar aquilo que eles tinham ido fazer. E chega de mimimi. Cara, nessa praia só tem dois tipos de homens. Os que já morreram e os que vão morrer. Ou seja, cara, nosso destino já está traçado. Nós temos que chegar aqui e fazer o que viemos fazer. Com o peito aberto, com coragem, pularam na água e cumpriram a missão. E foi essa a história que esse tenente contou para esse veículo de comunicação. E é uma história que me marcou porque me demonstra de uma maneira muito forte essa questão de mudar o estado emocional das pessoas. E que não se precisa usar muito tempo, nem muitas frases, nem muita eloquência, enfim. Eu não estou fazendo apologia contra discursos grandes, não. Nem a contar histórias mais compridas, não. Não, eu só estou dizendo que não é o tamanho da história, nem o tempo que você fica falando, que vai fazer com que as pessoas mudem a maneira de interagir, ou mudem aquilo que estão sentindo. O que importa é a mensagem que tem nessa história. Tá? Então lembre, a maior característica de um bom orador é mudar o estado emocional das pessoas. E para fazer isso, o que a gente faz? Conta boas histórias. E agora, que você já escutou 1000 vezes isso, o que a gente tem que fazer para contar boas histórias? Vou repetir para você. Tem que aprender a contar história para criança. Por quê? Porque quando você conta história para criança, você trabalha detalhes. E são detalhes que fazem justamente o bojo da história. Dizia um grande treinador meu o seguinte: o diabo se esconde nos detalhes. Você não vai errar nas coisas grandes, você não vai errar nas coisas extremamente importantes, você não vai errar naquelas coisas que são obviamente vistas, percebidas e tidas como sendo aquilo que vai ser o grande diferencial. Onde que as coisas acontecem? Cara, nos detalhes, nos detalhes. Você vê aqueles programas de acidentes de avião que eventualmente passa aí na TV a cabo, no Discovery, no National Geographic, enfim, no Smithsonian, etc, etc. O que acontece que leva a cair a um avião cair? Cara, é um detalhe. É a porca, o parafuso, é uma válvula, é uma fita, é um encaixe. Nunca é alguma coisa assim, ah, meu Deus do céu. Não é. É a somatória do detalhe. Então o diabo se esconde nos detalhes. Então, quando você vai contar uma história, você tem que estar atento aos detalhes. E repito, nem sempre esses detalhes são extremamente importantes, são extremamente relevantes para o desfecho da história. Tá? Por exemplo, aqui eu estava contando para você a respeito da história desse tenente, e eu comentei do mar, eu comentei da cor do mar, eu comentei da situação que estava na praia, né, bomba estourando, fumaça, areia para cima, água espirrando, contei da tempestade, contei que os caras pulavam com água no pescoço em vez de pular com água na canela. Cara, e na medida que eu fui contando isso, você foi enxergando. Por quê? Porque eu enchi você com detalhes. Eu falei que tinha um degrauzinho atrás da barcaça, onde o tenente subiu, atrás do timoneiro, até fiz assim com a mão, você deve ter enxergado, cara. O que eu estou fazendo? Estou recheando a história com detalhes, estou florindo a história com detalhes que vão dar um cenário para que o teu cérebro, a tua mente enxergue e você sinta e você viva a história junto comigo. E é assim que se conta história para criança, né? Às vezes você leva ela num parque, enfim, ou na própria escola tem lá uma contadora de história, uma roda de história, e aí a professora ou o contador de história, né, se fantasia de bruxa, de jacaré, de dinossauro, de anão, põe 2 ou 3 colegas ali para fazer também uma encenação, seja um bicho, seja um personagem, porque dá visualização, é o detalhe. Né? É o lobo mau escondido na floresta, atrás da árvore, esperando o Chapeuzinho Vermelho passar. Enfim, tudo isso a criança vai enxergando, vai montando o cenário. E isso é com a gente, isso é com o teu cliente, isso é com todo mundo. Ok? Bom, e para contar boas histórias, além desses detalhes, você tem que ter, obviamente, um roteiro, né?
Tem que ter uma sequência, tem que ter início, meio e fim. Coisas que você já sabe. Você aprendeu lá nas suas aulas de português, nas suas aulas de redação, nas suas aulas de gramática, todas as composições, redações, dissertações que você fez. Agora é hora de usar, meu irmão. Outra coisa que ajuda muito, ler de tudo, cara, até bula de remédio, tem que ler, por quê? Porque daí você vai ter material, você vai ter cultura, você vai ter possibilidade de fazer analogia, de eventualmente, poxa, esse cara está com um problema nessa máquina, eu posso usar tal e tal história para fazer uma analogia aqui, contar e aí introduzir, apresentar o meu produto, apresentar o meu serviço. Cara, tem que ler. Tem que ler, não adianta, cultura vem de leitura, cultura vem de você ver um bom filme, vem de você ver um bom documentário, né, de você eventualmente estar ligado nos jornais e veja, não é ficar lendo manchetezinha em site de notícia, ficar lendo manchetezinha em Facebook, em Instagram, em grupo de WhatsApp, não estou falando de ler manchete, não, é ler conteúdo, Por que você acha que tem tanto livro aqui, cara? Porque eu não quero ser mais burro do que eu já sou. Eu sou um ignorante, eu não sei um monte de coisa. Metade desses livros aqui, obviamente, eu não li. Mas eles estão aqui para me lembrar o quanto eu sou ignorante, o quanto tem coisas que eu não sei, o quanto eu ainda tenho que estudar. Cara, o brasileiro lê em média 3.1, quando muito 3.8 livros por ano, por habitante. Isso é um absurdo. Cara, isso é o que um argentino lê por mês. Olha como nós somos um país que não lê, um país quase de ignorantes, cara. Ignorantes no sentido de que nós não sabemos as coisas, não somos politizados, não somos bem informados. E se você não tem conteúdo, se você não tem material dentro da cabeça, cara, como é que você vai fazer analogia? Como é que você vai contar boas histórias? Como é que você vai citar exemplos? Como é que você vai fazer inter-relações entre segmentos, entre mercados, entre empresas? Da onde, cara, se você não tem conteúdo? Então, para que você tenha desenvolvida essa habilidade, essa competência, esse hábito de mudar o estado emocional das pessoas, você tem que ter conteúdo para saber contar boas histórias. Porque boa parte da mudança de estado emocional das pessoas vem de você contar boas histórias. E para contar boas histórias, você tem que ter o hábito de contar boas histórias. Você tem que ter conteúdo para contar boas histórias. Você tem que ter um determinado cenário mental que te ajude a pescar detalhes, te ajude a pescar nuances para rechear, para dar um contexto. Eu acho que a grande palavra é essa, é cenário, para dar um cenário para a tua história. Porque senão, você vai ser um chato, cara. Você vai lá conversar com as pessoas, você vai lá falar a respeito dos teus produtos, falar a respeito dos teus serviços, cara, e você vai ser um chato, você vai lá, vai falar de número. Cara, isso não precisa de você, cara. Não precisa de você, deve ter alguém técnico, algum engenheiro, algum atuário, alguém da área administrativa, algum contador, que possa falar para o cliente. Nós que somos da área comercial, temos outro tipo de habilidade, de competência, e é essa que a gente tem que usar. É essa que a gente tem que usar. Então, qual é a história que nós temos que ir lá contar para os clientes? A história do negócio deles sem os nossos produtos e serviços e a história do negócio deles com os nossos negócios e serviços. Tá claro isso para você, cara? Tá claro o quanto isso é importante? Tá claro o quanto isso muda as pessoas? Pois é, eu nos treinamentos que faço, não só para os meus alunos, mas os times todos de venda que eu treinei e acompanho, enfim, agora muito mais como consultor e como mentor do que como gestor mesmo, né? Eu sempre procurei ensinar isso para eles. E é uma das coisas mais difíceis de aprender, é saber contar a história. Porque quando eu trabalhava com o mercado financeiro, cara, com seguros, ferramentas financeiras, previdência privada, enfim, chegava para conversar com o cara e às vezes o consultor dizia, olha, então aqui você tem tantos R$1.000 que vão render tanto, que você vai poder resgatar em tanto, as características aqui desse fundo são assim, tem tanto de ações, tem assim, daqui tantos anos vai acontecer isso, e aí o seguro aqui por morte você tem 1 milhão,
se você ficar inválido tem mais 500 mil, então dá 1.500.000, e tem aqui mais uma reserva, caso você fique doente, de mais 300 mil reais, enfim. Isso tudo aqui dá 400 mil, sei lá, 4 milhões de reais. Né? O que você acha? Tem alguma dúvida? Então, quer que eu explique? Essa ferramenta aqui é por tantos anos, essa aqui é por tantos anos, essa aqui é por tanto tempo, essa aqui é assim, 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 cobre isso, isso, isso. Eu ficava olhando aquilo, cara, eu disse, cara, mas para falar isso não precisava ter um consultor, né? Alguém lá na empresa podia ligar aqui, um atuário, um analista comercial, um analista financeiro. Não, eu tenho que contar outra coisa. O que eu vou contar? Cara, é o seguinte, de hoje até a tua aposentadoria, nós temos aí 25, 30 anos. Então nós temos tempo para nos preparar. Para nos preparar, óbvio, a gente não precisa afogar a tua vida, a gente não precisa travar a tua vida, travar o teu lazer, você viajar com a tua família, com os teus filhos, enfim. Nós vamos fazer uma pequena reserva que ao longo dos anos vai te dar a possibilidade de, lá nos 65 anos, cara, você poder parar de trabalhar e assim, ó, todos os teus dias dali pra frente vão ser domingo, cara. Porque você vai ter o teu sustento garantido, desde que a gente faça essa reserva ao longo desses 25 anos. Mas você não vai deixar de fazer nada com a tua família. E caso alguma coisa te aconteça em termos de doença, cara, poxa vida, o plano de saúde vai pagar o remédio, vai pagar parte do teu tratamento e tudo mais. Mas, cara, quem é que vai pagar tuas contas? Você precisa de grana, né, para pagar tuas contas. Então, a gente também reservou aqui um determinado valor. E nessa trajetória, né, se você falecer antes de se aposentar, ou quando você falecer, não é uma questão de ser, é quando você for falecer, nós temos que ter dinheiro para fazer teu inventário, para te enterrar, porque não vamos te empalhar e botar atrás da porta, né? Temos que dar destino, ou então vamos pegar você e dar para a Universidade de Medicina, né? Lá para você ajudar os médicos a aprender a operar e tudo mais, né? Você vai virar o Genésio, o Bartolomeu lá do necrotério da Universidade, da Faculdade de Medicina. Não podemos fazer isso, mas normalmente é isso que se faz. Tem um sepultamento, tem uma cremação, alguma coisa assim, né? Então a tua família vai ter que ter recursos para fazer isso, né? Enfim, então nós reservamos aqui um determinado valor. Então eu estou contando para o cara a história da vida dele, tudo que vai acontecer de hoje até todos esses eventos que o planejamento financeiro está cobrindo, de uma maneira mais lúdica, de uma maneira baseada em histórias, na história da vida dele. E aí, se eu souber o nome dos filhos, o nome da esposa, se eu souber o nome da empresa, se eu tiver muito mais informação, muito mais detalhes a respeito da própria vida dele, melhor serão as histórias que eu vou contar. Tá? Melhor serão as histórias. E tem uma diferença muito grande entre você tratar de número, característica, prazos, coisas técnicas ligadas aos nossos serviços e produtos, e você tratar da história da vida do negócio do cara com os nossos produtos e serviços. Porque isso é o que importa para ele, isso é o que faz sentido, isso é o que ele quer escutar. Ele não quer escutar de característica de produto, cara. Ele quer escutar do negócio dele, o que realmente nós vamos fazer por ele, o que os nossos produtos e serviços vão fazer por ele e pelo negócio dele. Então, de novo, fique atento, aprenda a contar boas histórias. Tá? Eu vou voltar outras vezes nesse ponto, vou fazer você contar história, cara, mas olha, de uma maneira assim, matadora. Acredite. Siga nesse feriado aí, aproveitando, descansando embaixo dos edredom aí, já tá na hora de tomar café, cara, 8h30, pula dessa cama aí, vamos lá, energia, meu amigo, energia, vamos viver, vamos estudar, vamos ir pra frente, né? E não sofra sozinho, prega o grito, nós estamos aqui para te ajudar, para contribuir com você, beijo no coração e até às 17 horas, hoje tem mais live, mais conhecimento e vamos pra frente porque você merece, grande abraço.